Gente, então hoje a gente fala de Batsheva e Beruriá. Acredito que vocês nunca tenham ouvido falar desse nome, Beruriá. A gente conhece a famosa história de Davi, né? Aquela que ele vai lutar ali com Golias, e também sabe da história de Davi com Batsheva. Afinal, a gente vê a todo momento as pessoas discutindo sobre esses assuntos e principalmente sobre todos os castigos que Davi teve referente a essa questão. Mas as pessoas não sabem o que tem a ver um assunto com o outro. O que tem a ver Davi lutar com Golias e também o que aconteceu com Batsheva? Qual a ligação disso? As histórias que nós lemos, traduzidas, geralmente sempre falam desses assuntos de forma separada. Uma coisa é um amor, outra coisa é um enfrentamento em uma guerra. Muito bem. O que acontece é que Davi, ele era um jovem muito, muito temente ao Eterno. Uma configuração que nós nunca poderíamos imaginar. Porque o amor que o rei Davi tinha pelo Eterno, se nós tivéssemos 1%, seria algo fora do comum. A configuração da alma de Davi e o desejo que ele tinha pelo Eterno fizeram com que ele, de um grande guerreiro, se transformasse em um homem muito magro e que os seus joelhos batiam um no outro de tanto jejum que ele fazia para consertar a sua alma. E ele não tinha outro interesse a não ser um grande rabino e deixar uma casa preparada para o Eterno. E assim era o rei Davi. Então ele, quando era jovem, ele vai ser enviado por seu pai Shai para frente de uma batalha para levar comida para os seus irmãos. E os seus irmãos eram todos soldados. E esses soldados, né, estavam lá na batalha, o rei Davi não. E quando ele chega lá, então, ele vê o Golias provocando o povo de Israel e chamou o próprio rei Shaul para um enfrentamento. Nós sabemos que a Torá fala que o rei Shaul não era um homem pequeno, era um homem grande, o maior de Israel. Mas o rei Shaul desejou não enfrentá-lo. E aí ele vai oferecer uma quantia em dinheiro e também a sua filha ao soldado a esse soldado que fosse enfrentar Golias. O jovem Davi, que era um menino, ele não aguentou a humilhação. Ele via que os ataques verbais de Golias, ele lançava contra Israel, e especialmente contra Deus, e as palavras não eram boas. Então, ele decidiu enfrentá-lo. A gente já falou dessa história, e ele foi lá, o rei Shaul botou a armadura nele, a armadura foi se adequando ao corpo dele, segundo os midrashins, e ele conseguiu ir para a guerra. E quando ele chega lá, ele, com uma pequena aljava, ele lança uma pedra, e essa pedra vai direto na testa de Golias. E aí, quando ele consegue acertar essa pedra, o Golias cai, mas ele não estava morto ainda. A guerra não estava vencida. Então, Davi vai correr até ele, pegou a espada de Golias, e aí ele queria arrancar porque queria, naquela peça, a cabeça de Golias. Mas ele não conseguia tirar o capacete. Ele tinha um capacete que protegia o seu pescoço, e ele não sabia como ia tirar aquilo. O escudeiro de Golias era chamado de Urias Hariti. Ele se aproximou de Davi e disse: "Isso que você fez foi um milagre. Uma pedra desse tamanho, você conseguiu derrubar esse gigante. Ninguém consegue vencê-lo. Eu quero fazer parte de Israel. Eu desejo ser realmente um judeu." Quer dizer, ele não era judeu. E ele falou assim: "Se eu te ajudar a tirar a armadura, você me dará uma judia para eu poder casar com ela?" Davi, sem hesitar, disse que sim.
Então, ele atirou o capacete com a ajuda de Urias e arrancou a cabeça de Golias. E aí, então, ele volta com o escudeiro Urias ao acampamento hebreu. Nossos sábios dizem que no céu houve uma reclamação contra Davi. Como ele ousaria prometer a um gentio uma judia como esposa? Como ele podia fazer isso, mediante uma situação daquela? Essa reclamação dos céus veio exatamente para perguntar como que ele pode misturar uma pessoa que está seguindo a Torá com um jeitinho. Ou seja, a gente vai ver essas questões mais para frente. Então, aquele que era para ser a esposa de Davi foi entregue lá para Urias, já que ele prometeu seria a própria propriedade dele. Então, sem saber, né, os céus entregou a uma gêmea, a esposa, que seria a esposa de Davi, para Urias. E é por isso que depois de vários anos, quando Davi se tornou rei, ele viu a esposa de Urias pela primeira vez, e ela era Batsheva. E ele sentiu uma atração sobrenatural por ela. É que, na verdade, como eu disse anteriormente, ele era a alma gêmea, né, destinada a Davi, de qual nasceria o rei Shilomon. O rei Shilomon, ou Salomão, ele não tinha outra forma de chegar ao nosso mundo. Porque as almas perfeitas da Torá, elas são geradas por almas gêmeas. A gente vê isso na questão de Abraão, juntamente com a H, e que não nasceu uma criança que era realmente como de Sarraque, e assim sucessivamente. Todas as histórias sempre remetem essa união das almas gêmeas. Por quê? A união dessas almas, esse amor perfeito, vão gerar pessoas perfeitas. Porque a gente sabe que a maior forma de você conseguir amar o seu próximo como a ti mesmo é como você encontra a sua alma gêmea. Você não lida com aquela relação de uma forma a receber para si mesmo, mas você sempre está no nível de doação. Com aquela atração que foi mútua, os dois, né, eram almas gêmeas, mesmo assim, né, eles cometeram um erro. Mesmo eles sendo alma gêmea, eles não podiam ter feito o que eles tinham feito. Mesmo que Shilomon viessem deles, eles não poderiam seguir naquele momento aquela questão. Porque não era permitido naquele momento, enquanto Urias ainda estava na guerra, estava vivo, eles não podiam fazer isso. Mas eles deveriam esperar que aparecessem dos céus as condições permitidas. A gente já sabe também profundamente como essa história vai acabar. O rei Davi vai deitar com ela, né, e vai mandar o seu marido para frente da guerra. E lá ele vai morrer. O Davi vai se casar, né, com ela e vai ter o seu primeiro filho, e esse primeiro filho é tirado por uma ordem divina, que ele não podia nascer, senão ia ser um filho problemático, uma alma problemática, e o menino, então, morre, ainda que Davi ele tenha rezado muito, feito jejum para o menino não morrer, e ele fala que Deus tirou, bendito seja o nome do Eterno. O segundo filho vai nascer o Salomão, que seria o futuro rei de Israel. E agora os dois precisariam consertar. Mas aqui a gente só vai falar de Batsheva e daqui a pouquinho a gente fala do rei Davi. A Batsheva, ela ficou conhecida como a grande corretora do rei Salomão, ou seja, aquela pessoa que iria corrigir o rei Salomão. Está relatado lá no Midrash, Mishlei 31, que depois de inaugurar o primeiro templo,
O rei Salomão, que é conhecido como Shilomo, na verdade, esse é o nome dele, se casou com a filha do faraó. E no dia seguinte ao casamento, ela cobriu as janelas do quarto com tecido pretos especiais e tudo adornado com diamantes. E isso causou uma ilusão de estrelas brilhantes no céu. Ele olhou e viu, e era noite ainda. Assim como era a inauguração do templo sagrado, o Salomão não se levantou da cama. E isso fez com que o serviço do templo fosse adiado, uma vez que somente ele tinha essas chaves. Ninguém da cidade de Israel ousou ir acordá-lo. Ninguém queria ir lá pegar a chave com reis. Apenas sua mãe, que era Batsheva, entrou na sala real e começou a censurá-lo, dizendo: todo mundo sabe que o seu pai era um grande servo de Hashem. Agora eles vão dizer isso, que por causa de mim você é mau. Você fez um erro com o povo de Israel. E diz ainda alguns sábios que ela acabou batendo nele e que ela foi muito violenta porque ele fez algo muito errado. Ela os bofeteou e corrigiu a cada vez que era necessário, como ele mesmo escreveu. Vamos ver aqui no provérbio, que é Mishlei 31, está aqui, ó. Rei Lamuel Meller, né? As palavras do rei Lamuel. Esse rei Lamuel aqui é Shilomon, é um dos nomes dele. Então, diz uma profecia que a sua mãe o castigou. Está vendo aqui? Então, ela o castigava para que ele pudesse ser um homem de Torá. As coisas não eram fáceis. Então, ele não permitia que ela errasse. Muito bem. Continua dizendo aqui, no nosso texto, né? E que ele foi muito castigado por sua mãe para ser um bom tzadik. Afinal de contas, assim a Hashem também faz conosco. Se nós não nos tornarmos pessoas boas, pessoas que realmente querem o bem do próximo e estão vivendo uma história para que o seu próximo possa ser feliz, tentando unificar as almas, etc., vai dar problema, vai ter correções. A Batsheva teve que reparar suas ações. Na verdade, ela não podia ser acusada de adultério. Isso ela não podia, porque ela não tinha feito isso, ou nenhum tipo de infidelidade, já que todos os soldados davam um documento de divórcio para suas esposas antes de ir para a guerra. Caso caíssem em cativeiro ou morressem em campo. Na batalha, ninguém sabia se ele estava morto ou vivo, e assim a esposa ficava presa o resto da vida, porque não sabia se o marido dela estava vivo ou morto. Portanto, com esse documento de divórcio, né, ou em caso de dúvida, ela poderia reconstruir a sua vida, casando-se de novo. Consequentemente, Batsheva era uma mulher livre na época que estava com o rei Davi. Seu marido tinha ido para a guerra, havia deixado para ela um documento de divórcio. No entanto, mesmo assim, foi um mau exemplo para toda a sociedade. E esse fato poderia incitar as pessoas a atos de imoralidade, ou seja, tratando a sexualidade ou as relações que ela pode ter com qualquer outra pessoa de uma forma não divina. Toda relação, sexualidade, que uma pessoa faz com a outra, mesmo quando ela faz de uma forma errada, ela está usando o próprio Deus para fazer algo fora da Torá. Imagine usar o próprio Deus para fazer sexo errado. O tempo de vida que ele dá, todos os prazeres, fazendo o Eterno participar de atos ilícitos. Então, de uma certa forma, aquilo ali era algo muito errado e que ela teria que consertar. Então, ela tinha que também consertar o fato de ser a causa de Urias ter sido enviado à frente da batalha, já que indiretamente ela causou a morte de Urias.
Então, o reparo que ela tinha que fazer seria levar outros, de não cometerem pecados que o levassem à morte. Nesse caso, a gente vê que ela teria que retornar, não tinha jeito. O Aramamipano diz que Batsheba voltou como a esposa do Rabi Meir Baal Hanês, chamada Beruriá. A gente tem que entender essa história, né? Beruriá foi a filha do principal rabino talmudista, o rabino Hanania ben Teradion. E ela era a esposa de um dos maiores rabinos que o povo de Israel teve, que era o Rabi Meir Baal Hanês Beruriá. Foi uma das únicas mulheres destacadas no Talmud, uma vez que não é comum a opinião feminina nos estudos talmúdicos, não existe, e ela foi a única. A razão dessa questão de não participar do Talmud não era por questão de machismo, mas sim porque para que alguém pudesse chegar a esse nível de querer opinar em relação às leis talmúdicas sobre a Torá, a pessoa deveria ter um nível muito alto de conhecimento. E esse conhecimento ele tinha que ser amplo. Física, matemática, astronomia, tudo que ele tinha que conhecer, a alma do ser humano, para ele querer começar a dar algum tipo de opinião dentro dos escritos talmúdicos e da Torá. Então, tudo isso demorava muito tempo e dedicação, dias e noites de estudo de Torá e de assuntos ligados a essas ciências. As mulheres, elas tinham a tarefa de manter o lar. Ela criava os filhos, tinham que educar bem os filhos, e tudo isso demorava muito tempo, cuidar da alimentação. Então, elas não tinham como aparecer frequentemente opinando sobre o Talmud. Porém, a Beruriá, ela quebrou a regra, já que ela era a única mulher no Talmud. Ela foi a única que opinou. E, além disso, ela tinha muitos títulos honoríficos, dada pelos Rahamins, sobre as suas opiniões. Por exemplo, na Guemará Bababata, Mitzia 3a, o rabino Yehoshua se expressa: é muito bom o que Beruriá disse. Também, olha como ele elogia ela. Também foi muito conhecida como uma grande mestre de correções dos rabinos. Por exemplo, a Guemará cita que Beruriá viu um estudioso de Torá lendo com visualização. Ele só escaneava as letras. E todo o texto ele ficava escaneando. Mas não saía nenhum som da sua boca, ele não falava nada. Ela aproximou-se dele, chutou a mesa onde ele estava, e ela falou: fale o versículo da Torá. É melhor o estudo que você pronuncia com seus lábios e não apenas você escaneia com seus olhos. A gente sabe hoje que no primeiro nível de estudo você lê, depois você lê falando, você absorve muito mais, depois quando... E assim você vai tendo níveis de aprendizado. Se você só lê, você aprende 30%. Se você fala, você chega a nível de 60% de aprendizagem. E se você ensina, você chega a nível de 100% de aprendizagem. Quer dizer que se eu leio, e eu leio falando, e depois eu procuro ensinar outras pessoas, eu aprendo muito mais? Sim! E ela já sabia disso. Em outra ocasião, conforme relatado pela Guemará Erovim 53b, o Rabi Yossi encontrou no caminho com um Beruriá e perguntou-lhe qual é o caminho mais curto para que eu possa chegar à cidade de Lude. Surpreendentemente, ela respondeu: tolo, você sabe que a conversa não pode ser prolongada com uma mulher? Você só devia ter perguntado onde está Lude. Isso está lá no Pirkei Avot, que um homem não deve perder muito tempo conversando com a sua esposa, assuntos que não tem Torá, porque ele perde tempo de estar aprendendo a Torá. E ainda mais com a mulher casada. E é isso que ela estava falando para ele. Estava falando sobre Pirkei Avot. Exatamente hoje nós temos uma
sociedade corrompida, cheia de adultérios, cheia de aqueles lances, isso não tem nada a ver. Justamente por causa dessa barreira que muitas vezes não é feita nem por pessoas que estudam a Torá. Elas estão abertas a todo tipo de conversa com qualquer pessoa e não mantêm uma cerca sobre as suas vidas. E as pessoas acham que isso não vai ser contado como um pecado, mas será, como a gente vai ver aqui agora, e está vendo aqui agora. Ela também foi conhecida por ridicularizar a opinião dos saduceus, que eram contra a Torá. Está vendo? Aqui já está falando a questão dos saduceus, que muita gente querem usar a questão dos saduceus para defender certas escrituras, e que ela já sabia que aquilo ali tudo estava errado. Ela evidenciou as falsidades e os erros das suas ideias. Isso está lá em Berahot 10:1. Este poder de censura e sua facilidade de corrigir os outros, ela herdou de Batsheva, que era a grande vara de correção do rei Salomão. Agora ela voltou e também ela corrigia os rabinos da mesma forma que ela fazia com o rei Salomão. E assim ela reparou, né, orientando os outros, aquele exemplo negativo que Batsheva deu ao ter aquela relação com o rei Davi. Ou seja, estava tudo dentro dos parâmetros, podia acontecer, mas eles tinham que esperar o tempo apontado pelos céus, como aconteceu na história do Rabi Akiva, com Antonina. Vocês lembram dessa história? Que ele era a reencarnação de Jacó, então ele se encontra com Antonina e eles só podem ficar juntos depois que Rahel, que era a esposa do Rabi Akiva, tinha falecido. Aí sim tinha sido liberado pelos céus. Espere as coisas serem liberadas pelo céu na sua vida. Não faça antes, porque isso, com certeza, é um teste. Não um teste que é dado a você para ver se você vai passar ou não, mas para esclarecer tudo que existe dentro de você. E continua aqui. E quando a segunda tarefa de reparação, o Rashi vai relatar sobre a Guemará Avodazará 18b, como termina a história de Beruriá. Um dia o Rabi Meir voltou da estivá e, como sempre, a Beruriá perguntou o que eles tinham estudado nesse dia. Rabi Meir respondeu: hoje estudamos que a mente do ser humano é muito fraca, especialmente o das mulheres. Digamos que cada pessoa pode mudar suas ideias e valores morais, princípios e etc. A Beruriá não aceitou essa opinião e disse: não acredito, eu sou uma mulher muito firme nos meus princípios éticos e moral, e ninguém conseguirá mudá-los. O Rabi Meir decidiu testá-la. Talvez ele fez uma coisa muito errada, mas isso fazia parte do Tikkun. Ele queria mostrar para Beruriá que os Rahamim estavam certos. Para isso, ele enviou um dos seus alunos para seduzi-la. E quando ela estivesse prestes a cair com ele, o Rabi Meir iria dizer: não te culpo, porque eu que planejei isso, mas eu quero que veja que estamos certos quando falamos sobre que todo ser humano sofre uma fraqueza mental. De forma surpreendente, depois de um trabalho lento, longo e difícil, o aluno conseguiu. Ele conseguiu, e quando eles concordarem em se encontrar em um lugar, o aluno então volta para o seu Rabino Meir dizendo que ele havia cumprido a sua missão, que ele tinha conseguido convencê-la sobre esse encontro. E a Beruriá estava esperando por ele. O Rabino Meir agradeceu a seu aluno e ele foi para o local de encontro. Não para censurá-la, nem para dizer que ela estava errada, mas apenas para demonstrar o conceito da fraqueza mental. Essa história acabou mal, pois Beruriá, com vergonha que sentiu, vendo que era o seu marido, quem a esperava, acabou se suicidando posteriormente. Com isso, Batsheva
acertou os seus erros. Qual a relação que nós temos dessa aula com o que nós vemos hoje no dia a dia? Homens com conversa com mulheres a todo tempo, destruindo casamentos, mulheres com conversa com homem que nem conhece, não tendo a responsabilidade de guardar a santidade do seu corpo nem do seu consciente. É aquela velha história, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, não é isso? Então, a gente acaba a história de Batsheva e Beruriá. Shalom. Bevi